Ministros do Supremo iniciam julgamento sobre maus antecedentes na aplicação de pena. Procuradora-Geral da República envia ao Supremo manifestação contra pedido de revogação da prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. CNJ lança Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Agora tudo vai ser unificado em um programa sobre controle de menores em acolhimento. Polícia Rodoviária Federal determina cumprimento imediato da suspensão da fiscalização por radares móveis nas estradas federais. Olá, boa noite. Boa noite. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo iniciaram a discussão se o prazo de 5 anos previsto para a aplicação da reincidência deve ser considerado pelo juiz ao analisar maus antecedentes. O ministro Marco Aurélio pediu vista do recurso extraordinário, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, esse caso chegou aqui ao STF em 2008. É um recurso que foi apresentado pelo Ministério Público de Santa Catarina contra uma decisão do TJ catarinense. O Tribunal de Justiça decidiu não considerar como maus antecedentes uma condenação anterior de um réu. Inclusive, essa condenação já tinha transitado em julgado, ou seja, não cabia mais recurso e ela tinha sido extinta em 1999. Para o Ministério Público, os maus antecedentes deveriam sim ser levados em conta agora, na nova condenação em que ele estaria ali sendo submetido. Aqui no plenário do STF, os ministros fizeram uma discussão sobre as diferenças que existem entre reincidência e maus antecedentes. A maioria dos ministros que já votou indicaram que há sim uma série de diferenças entre esses dois instrumentos. Como o ministro Marco Aurélio pediu vista, não tivemos aí o resultado desse julgamento que vai voltar ao plenário do STF para o voto dele e também o voto dos demais ministros que ainda não votaram. Mas agora vamos acompanhar na reportagem como foi o início desse julgamento. Integrantes da Defensoria Pública demonstraram preocupação caso a Justiça passe a considerar como maus antecedentes condenações anteriores já extintas há mais de 5 anos, porque esse fato prejudica os réus. Ainda que ele tenha cumprido a pena, é muito difícil para o egresso superar a pecha da condenação. Por vezes, na vida real, ele nunca consegue afastar o estigma. Hoje, aqui, Vossas Excelências podem impedir que essa estigmatização, que essa rotulação, ela ganhe espaço, ela prospere também no âmbito do processo penal constitucional. Já os representantes do Ministério Público defenderam que no sistema de dosimetria, ou seja, quando o juiz faz o cálculo da pena, devem sim ser observadas outras condenações, mesmo passados 5 anos da extinção. Maus antecedentes são exclusivamente hoje olhados como decisões judiciais transitadas em julgado. Se a decisão judicial transitada em julgado for a mesma para a reincidência e para os maus antecedentes, esta decisão tornará os maus antecedentes uma letra morta da lei. Aquilatando-se este réu é diferente de outras pessoas que praticam crimes de mesma natureza. É alguém que matou mais vezes, que outras vezes, que atentou contra a vida de terceiros outras vezes. É um corrupto contumaz, é alguém que, com a sua conduta social, com seus antecedentes, demonstra uma intenção de contribuir para o desenvolvimento daquela comunidade de uma forma pacífica, ordeira e positiva, ou é alguém que sempre atua de um modo negativo no seio social. O relator do recurso, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que se tratam de coisas diferentes, maus antecedentes e reincidência. Para ele, os maus antecedentes devem ser analisados pelo juiz individualmente. Já sobre o caso do recurso extraordinário de Santa Catarina, o ministro decidiu que o réu não pode ter a pena aumentada pelos fatos anteriores estarem distantes no tempo. Dizer que o juiz não pode considerar os maus antecedentes depois de 5 anos significa que ele não pode levar em conta situações específicas daquele réu. Eu estou julgando procedente, em parte,
o pedido por discordar da tese de julgamento e vou substituí-la por outra. Mas não estou agravando a pena do réu por entender que este não é o caso aqui. A maioria dos ministros que votou nessa quinta-feira acompanhou o relator. Os maus antecedentes devem ser analisados dentro de outras características, de outras circunstâncias judiciais, para exato cumprimento do princípio da individualização da pena. Considerar ou não aquelas condenações já que foram impostas há mais de 5 anos como maus antecedentes. Ele não deverá necessariamente utilizá-las ou considerá-las ou reputá-las maus antecedentes. É preciso que se distingam as situações, e o direito penal é isso, mais que em todos os ramos talvez do direito, cada situação haverá de ser considerada e punida rigorosamente nos termos apresentados. O ministro Ricardo Lewandowski foi o único a julgar todo o recurso improcedente. Nós estamos retrocedendo em matéria de direitos e garantias do cidadão, especialmente daquele que se encontra sob a custódia do Estado juiz. O exemplo recente é o retrocesso, a meu ver, da Tavênia, que se operou aqui no Supremo Tribunal Federal, espero que ainda provisório, no sentido de acabar com aquela cláusula, que me parece uma cláusula pétrea, que é exatamente a presunção de inocência, que veda que se encarcere um cidadão antes do trânsito em julgado, salvo aquelas hipóteses excepcionais da prisão preventiva ou da prisão cautelar. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, tem outras informações da sessão plenária de hoje. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Logo depois do intervalo, os ministros julgaram habeas corpus, né? Mas concederam uma ordem de ofício. Como é que foi? Exatamente. O habeas corpus de ofício é uma possibilidade quando aqueles argumentos que são trazidos no habeas corpus não são analisados por aqueles fundamentos, mas em razão de outros fundamentos, os ministros podem, os juízes, no geral, no Poder Judiciário, podem conceder essa ordem de ofício em razão de alguma outra fundamentação. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse caso, tratava-se de um habeas corpus de uma pessoa condenada a 33 anos, a princípio, de prisão no regime fechado em razão de um estupro, mas que na segunda instância acabou sendo reduzido para 22 anos e 8 meses. Isso tudo por quê? A grande discussão nesse habeas corpus era saber se o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que tem uma relação direta com o artigo 222 do Código Penal, que tratava de uma presunção de inocência, deveria prevalecer aquela causa de aumento de pena. Isso porque, em 2009, foi editada uma lei que revogou o artigo 224, que previa uma presunção de violência em algumas situações em que se aplicava aqui, porque houve uma diminuição da resistência da vítima, ela foi atingida com um pedaço de madeira, inconsciente, foi estuprada, e que a Defensoria Pública alegava um bis in idem, ou seja, a aplicação da violência para a condenação em 2 momentos. Na fase inicial, considerando a presunção de violência do 224 e também da Lei dos Crimes Hediondos no artigo 9º. O ministro Marco Aurélio entendeu que deveria prevalecer a decisão do Tribunal de Justiça da segunda instância, que reduziu a pena e afastou a aplicação da causa de aumento da Lei dos Crimes Hediondos, justamente por conta da revogação do artigo 224. Se não tem mais o artigo 224, não se fala naquela causa de aumento de pena do artigo 9º, já que eles estariam linkados. Nesse mesmo sentido, o ministro Alexandre de Moraes votou, mas no primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes não conhecia desse habeas corpus. Por quê? Porque ele contestava uma decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi do STJ e, de acordo com uma súmula aqui do Supremo, o ministro entendia que ele não seria cabível, mas concedeu a ordem também, assim como o ministro Marco Aurélio, de ofício, para aplicar a lei mais favorável. Se a lei que revogou o 224, que presumia a violência, e ela incidia o artigo 9º da Lei dos Crimes Hediondos, afasta essa causa de aumento, mantida a condenação de 22 anos e 8 meses.
O ministro Marco Aurélio, num determinado ponto, também divergia, porque mandava para o juiz da execução analisar à luz da lei nova que foi editada, mas ficou vencido junto com o ministro Ricardo Lewandowski. Então, a maioria que se formou afastou a aplicação do artigo 9º, porque nessa referência do 224 do Código Penal, que já estava revogado, e manteve a condenação conforme a segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já havia decidido, 22 anos e 8 meses de reclusão. Obrigada, Karina, pela participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até. O CNJ lançou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, apresentado hoje em Brasília pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. O programa vai facilitar o controle de crianças acolhidas e melhorar o processo de adoção em todo o Brasil. É com o novo sistema que o Poder Judiciário pretende tornar mais fácil e rápido o controle feito pelos juízes sobre a situação de quase 50 mil crianças acolhidas em todo o Brasil. Desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, o novo programa emite alertas aos magistrados sobre a situação dos menores de idade. O fato é que o atual resultado, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que está sendo implantado nesta histórica data, cuida-se de um novo instrumento com foco em nossas crianças e adolescentes em situação de risco e que necessitam de um futuro melhor. A ferramenta vai acabar com o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro de Crianças Acolhidas. Agora tudo vai ser unificado em um programa sobre controle de menores em acolhimento. O novo sistema já foi implantado e está em teste em 6 tribunais. Consolidará os dados fornecidos pelos tribunais de justiça referentes ao acolhimento institucional e familiar, à adoção e também outras modalidades de colocação em família substituta, bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros habilitados à adoção. As novidades não param por aí. As mais de 40 mil pessoas interessadas em adotar uma criança no Brasil também vão ser beneficiadas, já que agora poderão acompanhar em que posição estão no cadastro de adoção, além de poderem fazer a atualização dos dados. O sistema também possui uma área de acesso exclusiva para pretendentes, na qual os mesmos podem verificar o seu perfil, seus dados pessoais, sua posição na fila municipal e estadual, além de alterar os meios de contato, como e-mail e telefone. O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, destacou a unificação e evolução do sistema e a responsabilidade do Estado em relação às crianças. O SNA pretende sim oferecer uma base de dados mais completa, mais eficiente, mais clara. Cuidar das crianças é uma missão de toda a sociedade brasileira. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, relembrou as dificuldades enfrentadas pelo Brasil quando o assunto era adoção. Existia um cadastro e fomos verificar. Era um cadastro que existia, bem da verdade, em alguns estados, ou na maioria dos estados pro forma, onde os dados não eram confiáveis. O Conselho Nacional de Justiça também montou um grupo de trabalho para aperfeiçoar de forma constante o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A Justiça Federal condenou o prefeito de Correntina, na Bahia, Nilson José Rodrigues, por improbidade administrativa. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, entre 2005 e 2006, período do segundo mandato de Nilson Rodrigues como prefeito de Correntina, na Bahia, o município recebeu um pouco mais de R$ 590 mil para investir em projetos educacionais. O dinheiro era do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Desse total, a Prefeitura de Correntina utilizou R$ 40 mil para contratar diretamente, sem licitação, um posto de gasolina para abastecer os veículos das secretarias municipais. Acusado de improbidade administrativa, Nilson, que é conhecido como Maguila, foi condenado à perda dos direitos políticos e a devolver o dinheiro aos cofres públicos. E essa não é a primeira vez que o prefeito é denunciado pelo mesmo crime. Em junho deste ano, o MPF também denunciou Nilson pelo desvio de mais de R$ 680 mil em recursos da educação para pagamentos de serviços sem a devida prestação de contas. Reeleito no ano passado pela terceira vez, ele permanece no cargo até não haver mais possibilidade de recurso contra a decisão.
O desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, autorizou a deputada Gleisi Hoffmann, do PT, a atuar como advogada do ex-presidente Lula. Os advogados recorreram à corte depois que o mesmo pedido foi negado na Justiça Federal em Curitiba. Na ocasião, a juíza Carolina Lebos argumentou que a lei proíbe que parlamentares exerçam a função em casos que envolvam sociedades de economia mista, como a Petrobras. Dessa vez, os advogados defenderam que essa proibição se restringia apenas aos parlamentares que integrem a mesa diretora, o que não é o caso. Gebran é relator dos processos da Lava Jato na Corte. O caso segue no TRF4 e deve ir para análise do mérito pelo colegiado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal contra o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Esta é a terceira manifestação sobre o assunto, já que a defesa fez o mesmo pedido em agosto e em dezembro do ano passado. No documento encaminhado ao relator do caso, o ministro Edson Fachin, a PGR rebate o argumento da defesa de que a prisão foi fundamentada por conveniência da instrução criminal. Ela lembra que o principal fundamento da decisão unânime da segunda turma para manter o réu preso foi a necessidade de se resguardar a ordem pública. E a seguir, sociedade digital e os novos rumos do direito são discutidos no STJ. É exatamente uma oportunidade para que as nossas ideias transcendam as fronteiras. A Polícia Rodoviária Federal expediu nesta tarde um ofício determinando o cumprimento imediato da suspensão da fiscalização por radares móveis nas estradas federais. A medida atende à determinação do presidente Jair Bolsonaro, publicada hoje no Diário Oficial. Os radares fixos continuam em funcionamento. A suspensão valerá até o Ministério da Infraestrutura, pasta responsável pelo CONTRAN e DENATRAN, concluir uma revisão das normas sobre a fiscalização eletrônica de velocidade. A vice-presidência do TST apresentou nova proposta de acordo coletivo de trabalho entre a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e as entidades sindicais representantes dos empregados. A proposta soluciona 2 datas bases e faz poucas alterações em cláusulas sociais. Repórter Luana Carvalho está no TST e ao vivo tem os detalhes. Boa noite, Luana. Boa noite, William. Boa noite a todos. A proposta apresentada pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, prevê a manutenção de boa parte das cláusulas sociais anteriores, entre elas as de conteúdo econômico, mas sugere alterações pontuais, como auxílio à alimentação extra, parcelamento de férias, abono de faltas e custeios sindicais. Agora, em relação ao reajuste salarial, a primeira parte corresponderia a 90% do INPC acumulado de novembro de 2017 a outubro de 2018, com aplicação retroativa a partir de 1º de janeiro de 2019. O segundo índice deve equivaler a 70% do INPC, apurado de novembro de 2018 a outubro de 2019. Os aumentos vão valer apenas para os empregados efetivos e não se aplicam às funções comissionadas. Não há previsão de reajuste dos benefícios. A solução abrange tanto a database de 2018 quanto a de 2019. As entidades sindicais têm até o dia 21 de agosto para se manifestar. E o prazo da EBC vai até o dia 27 também deste mês. Volto com vocês no estúdio. William, Érica. Obrigada, Luana. Com destaque para o mundo digital, o Superior Tribunal de Justiça é sede do 14º Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos. A sociedade digital e os novos rumos do direito. Esse é o tema do 14º Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos. Juristas brasileiros e estrangeiros debatem aqui no STJ assuntos como a sociedade digital, o futuro do direito, novas tecnologias e inteligência artificial. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, participou da mesa de abertura e pontuou que eventos como esse enriquecem o direito. É exatamente uma oportunidade para que as nossas ideias transcendam as fronteiras e se intercalam na construção de normas que venham facilitar a vida e a felicidade da humanidade.
Participaram também autoridades como os embaixadores da Itália, Portugal e Espanha, além do coordenador científico e presidente do Instituto Ítalo-Ibero Brasileiro de Estudos Jurídicos, Carlos Fernando Matias de Souza. Na sociedade tecnológica, as coisas estão ou estão por ser superadas. Hoje você diz assim, o seu telefone é 4G, já está o 5G. Quando sair o 5G, já vai ser o 6G, o 7G. Então, para acompanhar isso, a dinâmica do nosso tempo nos exige muito, inclusive a alteração de comportamento. A palestra inaugural falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o direito de personalidade. Para o ministro do STJ, Moura Ribeiro, responsável pela exposição, o direito da personalidade pode ser protegido de muitas formas. Nós temos vários institutos, temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, várias associações em defesa do consumidor e, por conseguinte, pode fazer também a defesa do direito da personalidade, direito esses que estão consagrados tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor e na nossa Constituição. O primeiro dia de seminário também contou com os painéis A Sociedade Digital e os Novos Direitos, a nova lei do cadastro positivo e o futuro do direito. O evento continua nesta sexta-feira no auditório do Superior Tribunal de Justiça. E a seguir, Tribunal de Justiça da Paraíba avança no processo judicial eletrônico. Em média, 300 processos por dia estão sendo lançados na plataforma eletrônica, o que corresponde a 6.000 ações por mês. Projeto Digitaliza. Até o fim deste ano, o Tribunal de Justiça da Paraíba pretende digitalizar todos os processos físicos no Fórum Cível de João Pessoa. O Digitaliza objetiva realizar a conversão de todos os feitos físicos incluídos nas competências tanto do primeiro quanto do segundo grau de jurisdição. Até agora, das mais de 90.000 ações iniciais que tramitavam no maior fórum do Estado, cerca de 45.000 feitos já foram migrados para a versão 2.0 do PJE. Em média, 300 processos por dia estão sendo lançados na plataforma eletrônica, o que corresponde a 6.000 ações por mês. Evitamos as juntadas, numerações, processos perdidos. É toda uma vantagem que traz tanto para a celeridade processual, como para a facilidade do serviço do servidor, né, e até propriamente para a melhoria dos espaços dentro do fórum. Hoje a gente já tem quase 70% dos processos já tramitando no PJE. Então isso é um número muito significativo que está mudando a realidade do judiciário paraibano. É hora do Giro na Rede para saber das últimas notícias. Então vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades hoje para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje falando do recurso apresentado pela Advocacia Geral da União para derrubar a liminar que determinou a reintegração de 11 peritos no órgão de combate à tortura. Foi negado. O caso foi parar na Justiça depois que os peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foram exonerados em junho por decreto presidencial. Por meio de recurso, a AGU questionou a legitimidade da Defensoria Pública da União para mover o processo e sustentou que a análise da questão era de competência do Supremo. Mas os argumentos não foram aceitos pelo desembargador Guilherme Gama, da Justiça Federal. O Conselho Nacional de Justiça quer que os estados do Pará e Amazonas passem por plano de contingência para neutralizar os problemas em presídios. Em 3 meses, 117 detentos morreram nos 2 estados em razão de massacres em unidades prisionais. O plano de contingência deve apresentar medidas de curto, médio e longo prazo. Já no Rio de Janeiro, a Justiça deu prazo de 24 horas para a Prefeitura esclarecer por que moveu pessoas em situação de rua e usuários de drogas das vias da cidade. O prazo começa a correr quando a Prefeitura receber a intimação. A determinação da Justiça atende pedido da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva e do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos.
E o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu hoje a Medalha do Mérito Mauá. A condecoração foi instituída há 54 anos para homenagear e incentivar o desenvolvimento nas áreas de transporte e comércio exterior. Eu acompanhei a entrega, veja como foi. A solenidade foi no Clube Naval em Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão, foram os primeiros condecorados. Depois, a medalha foi entregue para 180 homenageados, entre eles o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Bom, para mim é uma honra muito grande, porque no exercício do meu munus público, que é o exercício da função judicial, eu sempre procuro decidir as causas com as vistas voltadas para o futuro, no sentido de propiciar ao Brasil esse desenvolvimento econômico que ele tanto merece. Então, me sinto agraciado como brasileiro acima de tudo. A medalha Barão de Mauá foi criada em 1965 para homenagear personalidades nacionais e estrangeiras que contribuem com o desenvolvimento do comércio exterior e do setor de transportes. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o programa AGU Brasil. Uma boa noite, até amanhã.